Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e que bom que você conseguiu chegar aqui, aleluia, abrir o seu telefone, o seu computador, aonde você nos esteja escutando, para tomar um tempo ouvindo, meditando, escutando da palavra de Deus, aquilo que Deus tem proposto na Bíblia Sagrada para os nossos corações. Hoje é dia de nós caminharmos pelos Salmos. Estamos no Salmo de número 50. E nós separamos somente os 4 primeiros versículos porque temos 2 pensamentos que gostaríamos de compartilhar com você neste dia. Salmo capítulo 50, portanto, do versículo 1 ao 4, o texto diz o seguinte: O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Muito bem, nestes 4 versículos nós queremos trazer 2 pensamentos para a nossa meditação. E eles têm a ver, em primeiro lugar, com a pessoa de Deus. Eu, quando li o versículo de número 3, quando fala que o nosso Deus virá e diante dele um fogo irá consumindo, eu me lembrei do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 29, que diz que o nosso Deus é um fogo destruidor. Deuteronômio 4, 24 fala desta mesma realidade, mas dizendo que Deus é um Deus zeloso. E quando eu penso na ideia de Deus ser um fogo destruidor, a princípio a imagem que vem é algo, como diz a palavra, destrutiva, é algo maldoso. Mas quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós pensamos no que pode ser este fogo destruidor, eu penso que nós chegamos à conclusão de que o que Deus destrói é o mal. E o interessante é que nós vemos num texto bíblico que é para nós, igreja, muito interessante e importante, porque trata-se do juízo vindouro da igreja, chamado Tribunal de Cristo. E uma das coisas interessantes sobre este texto bíblico, sobre a explicação do que acontecerá ali, será exatamente o peso das nossas obras. E a palavra explica que as nossas obras serão provadas como que pelo fogo. E a explicação é clara, que os elementos, as obras que são semelhantes ao feno, à palha, ou outros elementos que o fogo pode destruir, estes serão queimados, serão consumidos. A mesma realidade, o fogo, ele prova os elementos que são fortes, que são puros, que são verdadeiros. E aquele fogo pode aquecer muitíssimo e aqueles elementos não se destruirão, mas permanecerão. E este é o sentimento que eu me alegrei neste dia, de saber que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor, de que nós a cada dia somos provados, a nossa fé é provada, como diz o texto bíblico, a nossa vida está diante do Senhor e este Deus sendo fogo consumidor, aquilo que é falho, aquilo que é feito com segundas intenções, até mesmo que não seja propositadamente, seja subconsciente, mas isso tudo será levado. Mas aquilo que é puro, aleluia, aquilo que é genuíno. E quando eu junto com este versículo, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 24, que diz porque ele é Deus zeloso, ou seja, para si ele não recebe qualquer coisa, aleluia. Ele consome o que é resto, ele consome o que é impuro, ele consome o que é do homem, o que é banal, o que é impuro para ele. E recebe somente a pureza da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso serviço a Ele. Aleluia. Então, prezemos, como diz a palavra, para vir diante dEle com um sacrifício puro, genuíno, agradável a Deus, que, diga-se de passagem, é o que vai falar o resto deste capítulo. Mas então, o primeiro ponto que nós queríamos falar é isto, sobre um Deus que é um fogo consumidor, mas não para a destruição do homem, mas sim para encontrar a pureza nele, aleluia, a pureza na adoração, a pureza nos nossos gestos, a pureza nas nossas ofertas, porque o que é
errado, o que é estranho, o que não é verdadeiro, o que é pueril, vai ser levado. A segunda coisa está no versículo 4, que diz: chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. E eu, quando eu li este versículo, digo: meu Deus, mas julgar o seu povo? Né? Porque às vezes a gente pensa que julgamento só acontecerá com aqueles ímpios, com aqueles que pecam contra Deus todo o tempo. Mas eu fui levada a lembrar daquele texto que está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, que diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O texto ainda segue dizendo: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Mas o que eu acho interessante neste texto é que Deus diz que começa o julgamento pela casa de Deus. E o que eu acho interessante é que Deus é um Deus sábio. Deus é um Deus verdadeiro e é um Deus justo. E a verdade é que dentro da casa de um pai há falhas, por melhor que um pai seja, por melhor que uma criação, e eu vou trazer um paralelo à paternidade humana, à maternidade humana, por mais esforçados, por mais capacitados, por mais, enfim, uma criação quase perfeita a nível humano, não há perfeição, mas há muito esforço e há quase perfeição em algumas áreas da nossa vida. Não é seguro que o filho e a filha aceite, receba e cresça de acordo com aquilo que o pai deu. Então é necessário numa casa haver julgamentos, haver chamada de atenção, haver redirecionamento de um filho, há conversas mais duras, há repreensões, e eu encontro na Bíblia Sagrada este Deus para com o seu povo. Deus é um Deus que sabe e faz. Ele admoesta o seu povo. Ele ensina o caminho e ele admoesta. Ele não só faz isso, mas ele disciplina. Nós vemos no contexto da igreja, alguns até se escandalizam por isso, mas Deus é o Deus que insere a disciplina. Para quê, irmãos? Por que que nós somos expostos, ou seja, o nosso erro às vezes é colocado publicamente ou chamado a atenção de alguma maneira, aleluia, ou Deus permite através de algumas situações aquela realidade ser exposta, para que nós possamos nos arrepender, porque o caminho do pecado é o caminho largo e este destina à perdição eterna. Nós somos filhos, aleluia, filhos de um pai justo, de um pai santo, aleluia, e ele sim é o pai perfeito em todas as coisas, glória a Deus, e ele ensina aos seus filhos e inclusive usa a disciplina. Eu lembrei daquele texto que diz que o Senhor repreende aquele que ele ama, ele repreende aquele que ele tem por filho. Então nós que somos filhos de Deus, estamos acostumados, devemos estar esperando, devemos estar aptos para receber a repreensão, a admoestação, o redirecionamento do Senhor. Hoje, nós como sociedade não aceitamos que ninguém mova o nosso ser, nós queremos o que nós queremos, ninguém se meta na minha vida, mas não devem ser assim os filhos de Deus, até porque Deus tem a sabedoria perfeita e tem o melhor para cada uma das nossas vidas. Mas uma coisa que eu vou fechar este nosso devocional é que quando nós falamos de julgamento para o seu povo, para aqueles que foram salvos pelo sangue de Cristo Jesus, há repreensão durante a caminhada, há acertos de contas, não é pequeno, há castigos no melhor sentido de Deus, há mudanças de uma coisa ou outra, o Senhor nos repreende aqui, e aqueles que dão atenção a isso e permanecem no caminho apertado, glória a Deus, não serão jamais julgados para condenação. O julgamento para condenação não nos alcança mais, aleluia. Todo julgamento que passaremos além desta vida, quando nos encontrarmos com o Senhor, o chamado tribunal de Cristo, é para julgar as nossas obras, porque nós já estaremos no céu para sempre salvos com o Senhor. Ninguém arrebatará a nossa alma das suas mãos, aleluia. Nós que confiamos, nós que entregamos a nossa fé e o nosso coração ao Senhor, e que
que mesmo com poucas forças e alguns erros e alguns puxões de orelha do Senhor, ali meio que para lá, eu lembrei daquele filho que disse, né, o Senhor perguntou qual dos dois foi o melhor, o que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e depois foi. A gente às vezes parece esse, não vou, não quero, isso não tem nada a ver e tal, e daqui a pouco, graças a Deus, o Espírito convence ao nosso coração e a gente está lá humildemente, quebrantado na presença do Senhor, seguindo no caminho estreito, apertado. É fácil, irmãos. Se o caminho estiver apertado, pode saber. Aleluia. Jesus disse, o destino dele, o fim dele é a salvação, mas poucos são os que entram por ele. Podia até dizer poucos são os que permanecem nele. Que possamos nos esforçar para permanecer. Porque julgamento do seu povo para aquele que permanece no caminho estreito já não será mais para condenação, mas será sim para coroação, com glória, enfim, a coroa de justiça que Deus dará a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe a você neste dia, em nome de Jesus. Amém.